Obrigado, igualmente. Muito bem. Olha, como é que foi? Que balanço é que faz assim de 2023? Foi positivo. Foi positivo? Na verdade. Aham. Prontos, como médico, nós percebemos que as pessoas já procuram mais o dentista para as consultas de rotina. Isso. Que ao longo de muitos anos não havia essa procura. Pois é, hoje a quer pessoa dizer que a consciência já está já a tocar. começa a mudar. Hoje as pessoas estão dizendo, olha, doutor, eu vim apenas para uma avaliação. Olha que E dá bom. até gosto de ouvir isso, pacientes jovens. Eu vim para uma avaliação. Ele com um estilo, doutor, hoje eu vim para uma... Tudo bem. Tudo bem quando ele abrir a boca, olha, o problema é sério, mas pronto, só o facto dele vir com essa satisfação, Pois a gente já percebe que pronto, muita coisa já está a ser plantada na população angolana. Significa que valeu a pena, ao longo destes anos todos, não é, estarmos aqui a bater na mesma tecla quanto ao tratamento, não é, a preocupação com o tratamento bucal. Olha, eu já ia falar isso, porque os pacientes dizem o seguinte, nós vimos e ouvimos, não é? Pelos meios de comunicação massiva, e claro que o programa Só Amanhã tem sido frequente, não é, ter essa rubrica de saúde e em particular sobre a área odontológica. Então já é muito bom porque hoje pessoas de Cabinda ou Cunene já procuram os dentistas. Já recebi telefonemas de quem me liga do Cunene e diz o seguinte, doutor, olha, eu fui para uma consulta, me indicaram isso e aquilo. Doutor, eu digo o seguinte, se foi para uma consulta, então Pois, eu logo asseguro, se foi para uma consulta, então é só seguir a recomendação. Ok, doutor, mas qualquer altura que for para Luanda, vou procurar-vos. Mas tudo bem, mas cumpra o que lhe foi indicado. Olha, eu percebo, mas só o facto dele procurar o contato, tentar ligar, quer dizer, ele já foi para uma consulta, já é muito bom. Já é muito porque, bom. E é essa consciência que nós precisamos aqui mudar certo? E trabalhar. Sim, doutor. Sim, toquei nesse assunto porque realmente hoje, nós os dentistas do Fórum Geral, agora já estamos, né, a poder apresentar aos pacientes todos os problemas que ele traz. Porque antigamente era só, está a doer um dente, era só fixar naquele que está a doer. E deixávamos os problemas que se calhar eram piores do que aquele que ele traz. E hoje, como nós estamos mais preocupados em mostrar tudo que o paciente tem, o paciente agora acaba ficando mais informado. A preocupação é maior de poder procurar os serviços para ser então tratado. Muito bem. Olha, isso aqui é um resumo, uma avaliação muito boa, não é? Que ainda bem que o doutor dá-nos aqui este feedback, que o doutor sentiu ao longo do ano 2023, sentiu essa mudança, não é? E nós ficamos muito felizes por também sermos partícipes, né, deste processo de mudança. O programa Só Amanhã vai batendo, não é, ali e tocando em aspectos que, claro, ajudam a resolver variedíssimas questões de saúde e, claro, aqui a saúde dos nossos dentinhos também vem aqui ao de cima. Mas hoje nós reservamos aqui falar sobre as nossas crianças. Diz-se que é de pequeno que se torce o pepino, não é? E é desde pequeno que nós podemos evitar questões, não é? Problemas dentários, não é? Lá mais para frente. Então, olhar para a saúde bucal dos nossos bebés é muito importante. É sobre os primeiros dentinhos que nós vamos falar hoje, doutor. E o que é que nós devemos ter assim em linha de conta quando falamos sobre esse cuidado, não é? Que se deve dar aos primeiros dentes dos nossos filhos. Muito bom. É importante a gente fazer um panorama histórico sobre a erupção dos dentes nas crianças. Isso. Vale dizer que em condições normais, os bebês começam a nascer ou a erupcionar os seus primeiros dentinhos a partir dos primeiros 6 meses de idade. Pronto, isso pode alongar. Já houve casos de pacientes ou de crianças com 4 meses, 3 meses, né, poderem já erupcionar os primeiros dentes. Ou também até bebês é normal. que já nascem com dentes. Pois, agora bebês que já nascem com dentes. Pois, olha só. Vou chegar aí. Pois. Então, essa erupção que vai começar, ou o nascimento que vai começar a partir dos 6 meses de idade, ele pode parar até os 2 anos, 2 anos e meio. Também pode alongar para 3 anos. Pronto, estamos a falar da literatura, que é um número comparativo. Mas em casos nossos aqui em África, especialmente em Angola, já houve casos que ainda aos 3 anos não completou, não é, os 20 dentes, que são os dentes normais da criança. Vale dizer que dos 20 dentes que a criança poderá ter na sua boca, vai incluir 2 incisivos, que é o incisivo central e o lateral, vai incluir um canino, nesse caso, em cada meia arcada, vai incluir 2 molares.
As crianças, os bebês, né, até a fase em que começam a trocar os dentes, elas não apresentam os premolares. Então, em cada arcada, que é em cada um lado, não é? Na parte superior ou a parte inferior, vai ter 5 dentes. Então vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5. Vai dar um total de 20 dentes. Esses 20 dentes são dentes que poderão nascer naturalmente. Há casos de bebês que vão apresentar a presença de dentes no nascimento. Ou seja, nasceu já com dente. Isso é normal. Não compreende, né? Pois, não é comum. Não é comum, pois. Então... Inclusive, situações que até nem acabaram bem só porque a criança nasceu com dente. Realmente. Já houve casos de que, pronto, teve que ter reuniões familiares, procurar nas questões, as visitas que tiveram ao longo da gestação, onde comeu, as festas, mas... Conclusão, é natural. Pronto, são casos, né, raros, mas naturais. E nós chamamos de dentes natais. Dentes natais? Natais, sim. Olha. Porque a criança vai nascer já com esses dentes. Então é natal, porque tudo que é natal, pronto, tem a ver com algo que já está formado. Então, só que há casos, né, particulares também, que a criança, após o seu nascimento, não é? A primeira semana até o primeiro mês, ela pode apresentar os primeiros dentes. E que também dá uma surpresa. Mas ela nasceu a semana passada, como é que já está nesse dente? Mas não pode ser. E isso também gera conflito, né? Pronto, nós africanos, em especial nós os angolanos, temos aquela particularidade de que não pode ser. Mas na nossa família nunca aconteceu. É o primeiro. Então, pois, e é tem isso. dentes depois do mês. E aí, se a família do marido é aquela muito agressiva, eu te falei, não escolhe qualquer mulher, olha essa família que você nos trouxe aqui. E os bebês nascem com dentes. Os dentes nascem depois de uma semana. Uma semana não pode acontecer. Mas pronto, nós, especialistas e conhecedores da matéria... Por favor, explica já aqui, doutor, para não cairmos mais nessa ignorância de estarmos a encontrar culpados. O dente é uma coisa natural, natural, não é? Vale dizer que esse nascimento ou erupção de dente depois do nascimento, ou seja, as primeiras semanas após o nascimento, também é normal. E nós chamamos de dentes neonatais. Porque eles são novos após o nascimento da criança. Então vão ser dentes neonatais. A frequência também é muito rara, é muito poucos. Os dentes natais, aquele que nascem, que o bebê nasce já com ele, acaba sendo, pronto, de uma porcentagem maior do que aqueles que são neonatais, que vão nascer após a criança já estar em vida. Pois, vale dizer também que todo esse panorama não tem nenhum problema. É só cuidar. Se já tem dente, vamos começar a escovar o dente. Já aconteceu uma mãe disse, mas doutor, agora o que eu faço? Ela só tem ainda uma semana. Ainda bem, deixa passar pelo menos um mês, começa já a limpar esse primeiro dente. E é esse cuidado que gostávamos de perceber. Como é que deve ser feita essa higienização? Não só do dente, do brotinho, não é? Mas a gengiva e a língua, não é? Que também fazem parte. Muito bom. Como sempre, será feita com uma gaze limpa, não é? Ou uma fralda limpa, quer dizer, uma fralda já particular, né? Eu até gosto agora de falar mais de gaze, porque já está muito frequente, é fácil comprar a gaze, estamos a falar só gaze. Uma gaze limpa, e ela vai ser embebida ou molhada, nesse caso, né? Em soro fisiológico, ou ainda água morna, ou ainda também água mineral. A intenção é que seja uma água tratada. Então, água morna, sabemos que já tem aquele cuidado. Água mineral, pronto, também tem um cuidado. Ou então, soro fisiológico, que também acaba sendo bem econômico e mais terapêutico. Sim. E a intenção é poder dobrar essa gaze no dedo indicador. Isso vai ser a mamã, o papá, o encarregado legal da criança, né? Ou ainda a acompanhante da criança, a babá, por exemplo. Vai dobrar o dedo indicador e vai poder limpar as gengivas todas do bebê, não é? O palato do bebê. Palato, vamos falar a parte, pronto, de dentro, da parte de cima da boca. Limpar também todos os rebordos. Se tiver já um dente, que são nesses que nascem a partir das primeiras semanas, comece também já a limpar esses dentes. E isso deve ser antes e depois de dar de comer o bebê. Tanto pode ser pelo leite materno, pelo biberão ou por qualquer uma outra forma que é utilizada para alimentar o bebê. Já vai criando o hábito à criança, não é? Da higienização. Da higienização. E lá mais para frente a escovação. Nem mais. Isso também vai poder ajudar a minimizar ou ainda impedir com que haja gengivite.
com que haja inflamação na boca ou qualquer outro problema. Porque hoje há muitas crianças que vão para as consultas já por urgência e que eles têm a gengiva toda inflamada. Mas o bebê só tem 3 meses de idade. Então, 3 meses a boca toda inflamada. E também isso cria conflitos. Nós, como os africanos, não pode ser. Então, aquela papa que trouxeram, porque não, é bebê, chá de bebê, olha, agora que fizeram na criança, agora como é que a boca só tem 3 meses, a boca já inflamou. Prontos. Não é bom que isso inflame. Mas se a boca da criança inflamar, quer dizer que há um processo infeccioso por conta da falta de higiene na criança. É daí que somos convidados a poder tocar nesse assunto, de que é importante a gente levar a sério a higienização na boca das crianças, com ou sem dentes. Por isso que é higienização bucal. Não podemos só esperar pelo aparecimento dos dentes para fazer a higienização. É verdade. Quando a criança passa deste período, depois dos 9 meses, 1 ano, e muitas delas até já começam a falar, já têm os dentes mais formadinhos, então já começa a surgir a preocupação dos pais em comprar uma escova, não é? De dentes. Certo. Então, como é que deve ser feita nesta etapa, nesta altura em que a criança já tem os dentinhos, né? Aquela fase dos 2 anos, que já tem os dentinhos todos na boca? Muito bom. A partir dos 8 meses de idade, a 1 ano, que já começa a ter os primeiros dentes, de forma normal, sem contar com os natais, neonatais, não é? O papai e a mamã já devem comprar uma escova de dente de dedo. Isso é vendido em todos os mercados formais. Estamos a falar de mercados formais para evitar a contaminação. Vamos evitar comprar nos mercados informais, até porque o preço também é bem favorável. E aí o papai ou a mamã vai colocar a escova no seu dedo indicador e vai de forma cuidadosa só higienizar aquele um dente presente. E depois aqueles 2 dentes presentes, aqueles 4, 5 presentes. E em função do número de dentes presentes na boca, e que já falamos que a criança deve ter até pelo menos 20 dentes, a partir dos 8, 10 dentes, já deve-se comprar uma escova de dente que tenha cabo. Porque nessa fase, a criança ela cria uma aventura, onde tudo que vê nos pais, não é, dá-lhe vontade de também poder pegar, exercer, utilizar. As crianças têm de ver os pais a escovar os dentes para que elas também ganhem o hábito de escovar os dentes. Há crianças que nunca viram os pais a escovarem os dentes. E fica complicado ela escovar o dente, porque acha que isso é um problema. Vai achar que só ela que escova os dentes. Por que sou eu que escovo os dentes? É por aí. E às vezes não entendemos porque elas não querem escovar os dentes. Então, toda essa educação é uma educação familiar. É por isso que a família faz parte da saúde da criança, no foro geral. Então, quando temos uma criança doente, a família está doente. Mesmo que não seja física, mas sim psicológica. Porque se há um problema na criança que é indefesa e que veio ao mundo por conta dos pais, é porque alguma coisa na família está a falhar. Então, a ideia é, juntos, podermos olhar para a criança como o nosso canteiro, a nossa flor, e podemos regá-la com atenção, com educação, e essa educação deve incluir também a higiene bucal. Quando ela já pega uma escova de dente que tenha cabo, claro que ela não vai poder higienizar bem, mas ela vai aventurar-se em utilizar. Sim, já mostra a intenção. Aí o papá aproveita a mostrar e a ensinar como deve se higienizar de forma correta, com a possibilidade de, quando ela tiver a idade pré-escolar, tiver a aventura ideal de escovar os seus dentes naturalmente bem. E hoje há crianças, que alguns pais trazem para a consulta, eles com apenas 4, 5 anos de idade, os dentes limpos, lindos, agradáveis, dá gosto de ver aquela criança. E o pai diz, não, doutor, meu filho, ele escova sozinho. Quer dizer, a gente olha para o pai e dá, pô, gente chique, hein? Quer dizer, só de ver a criança, dá um gosto favorável. Mas há outras, quando abrir a boca, pronto, a gente só tem que ficar aí porque somos médicos, dentistas. Se não fosse, a gente não conseguia ficar mais aí. Quer dizer, são problemas criados. Então, a higiene bucal é muito importante. E a criança não é culpada, não é? Então, mesmo quando falamos sobre a higiene bucal, e para chegar até este ponto que citou aqui o Dr. Hélder, o fator alimentação também dita um papel importante aqui, não é? Realmente. Nós é que alimentamos as nossas crianças. Realmente. Então, até que ponto é que a alimentação pode impactar, a má alimentação pode impactar negativamente para a condição bucal das crianças? No foro geral, toda alimentação pode ajudar a trazer problemas de saúde bucal na criança, assim como nos adultos.
Particularizamos os doces por serem combustíveis, ou seja, eles vão acelerar a reação para com que as bactérias sejam mais agressivas e destruir, por conta do déficit de higiene bucal. Por serem crianças e são totalmente dependentes, elas não conseguem fazer a sua higiene bucal correta. Então, se os pais falharem, fazerem dia sim, dia não, uma semana sim, uma semana não, os alimentos, ou seja, os restos de alimentos vão poder ficar na boca dessa criança, vão criar ácidos orgânicos, vão inflamar e vão começar a ser agressivos nos dentes. Se não tiver dentes, vão ser agressivos nas gengivas. Aí começa logo a inflamação gengival e outros problemas. Então, é importante a gente perceber que não é só os doces, mas os doces, eles são como um combustível. Então, tudo que a criança tiver que comer, ou aquilo que ela lhe for dada como alimentação, inclusive o leite materno, no final deve-se limpar ou higienizar a boca da criança. Assim vamos ter crianças saudáveis e bem alimentadas, porque senão, por mais que ela é alimentada com bons nutrientes, pelo facto da boca estar vulnerável com bactérias, infelizmente vai ajudar na má nutrição. Porque as bactérias poderão percorrer a corrente sanguínea. E aí que há outros problemas. Doutor, quantas vezes ao dia que os dentes das nossas crianças devem ser escovados? Em média, 3 vezes ao dia. 3 vezes. Ou no final de cada refeição. Quer dizer, no mínimo dos mínimos, 3 vezes ao dia. Só que essas 3 vezes também, até mesmo adultos, não fazem apenas uma. Pois é. É por aí. Então deve ser rigoroso 3 vezes ao dia. Estamos aqui já a chegar ao finalzinho do nosso momento, mas há muitas crianças que estão naquela fase da perda dos dentes de leite, não é? Que já chegaram àquela fase pré-escolar, escolar, em que os dentes de leite começam a cair e, claro, também há toda uma preocupação dos pais por esta altura. Há algum cuidado em específico que os pais devam ter durante a queda dos dentes de leite? Sim. Olha, a Idusa fez bem em tocar nesse ponto, porque nós chamamos de um momento, ou seja, no momento que a criança começa a viver a dentição mista. Sim. Onde está a cair uns, está a nascer os outros. E em alguns casos, os que devem cair acabam não caindo, que são os descidos, e os permanentes começam logo a subir. Pois. Então fica um dente sobreposto e... Quer dizer, nessa fase da dentição mista é muito complicado. É importante que os papais levem logo as crianças para as consultas, porque há casos em que, pela presença do dente descido, que devia cair, não caiu, e tal permanente, começa logo a haver espaço para acúmulo de alimentos. Pois. E com déficit de higiene bucal, começa logo a gengivite. E, em alguns casos, rapidamente a cárie dentária. E começa logo os problemas, tanto as cáries para os dentes que estão a cair, quanto para os dentes que estão a nascer, que já são os permanentes. Então, é uma fase que os papais devem logo, estamos a falar aí por aí, a partir dos 6 anos, 6, 7 anos, 7 a 8, muito mais as crianças dos 8 anos, que ficam nessa complexidade e que elas começam logo a sofrer com dor nos dentes, elas se queixam com muita dor e que às vezes não é que tenha cárie, mas é que o tecido devia ter caído, não caiu. E o permanente também está a vir. Depois um está sobreposto, aí começa logo o sangramento da gengiva. E a criança, para ele, tudo isso é uma viagem. Sim. E ele pensa, mas o que está se passando com a minha boca? Aí explica, não, papai não sabe, explica, não, mamãe não sabe. Pega logo o menino, vá logo para a consulta. Mas ainda assim, nessa fase da dentição mista, a higiene bucal deve ser redobrada. E deve ser controlada a criança para manter uma boa saúde bucal, porque é a etapa mais difícil. Pois é. Porque tá a cair uns, está a vir os outros. Está a vir os outros. Muito bem. Doutor Helder, é sempre muito bom tê-la aqui connosco. Chegamos ao finalzinho, mas o essencial foi passado. Os cuidados que devem ser dados aqui aos dentinhos das nossas crianças também. Então, mamás, papás, avós, tutores, encarregados de educação, titinhas da creche, enfim, todo mundo deve estar atento aqui à saúde bucal das nossas crianças. Dr. Helder Sunguahanga é médico dentista e connosco esteve para falar sobre os primeiros dentinhos dos bebés. Obrigada e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Nós aqui